O estádio Antônio Ascioli recebe nesta segunda-feira a partida que encerra a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalados, Atlético e Bragantino se enfrentam buscando se manterem na parte de cima da tabela. Enquanto o Dragão vem de vitória sobre o Fluminense e iniciou a rodada na 6ª colocação, o Massa Bruta derrotou o Palmeiras e iniciou a rodada na liderança da competição. É o líder e não é à toa, né? A forma do Bragantino jogar, eu acho que ele se encaixa junto com a nossa equipe, dos times chatos de se enfrentar dentro da competição. É um time que está o tempo todo marcando com intensidade alta, busca o gol a todo momento, tem jogadores extremamente decisivos. Você vê o Ítalo aí, fez 3 gols no Palmeiras, então assim, atenção mais que redobrada, né? Claro que a gente vai buscar manter o nosso nível de atuação como a gente vem tendo, mas vamos buscar também a vitória, porque a gente sabe que ela é possível e nos coloca em lugares mais altos ainda no campeonato. Se vencer o Bragantino, o Atlético fica a 1 ponto do time paulista e pode terminar a rodada no G4, com 1 jogo a menos. Além disso, o rubro-negro derrota a única equipe ainda invicta no Brasileirão. Todos aqui os jogadores esperando um jogo difícil justamente por ser o líder, pela forma de jogar. E sim, a gente espera derrubar essa invencibilidade, porque a gente sabe que uma vitória ela nos coloca numa posição muito confortável nesse início de brasileiro, né? E ainda temos um jogo a menos, então é uma posição muito boa, mas que ela segue fielmente a nossa pretensão dentro do campeonato. A gente sabe que o início está sendo bom, está chamando a atenção de todo mundo, mas o nosso foco final lá no final da competição está em posições que ela nos coloca em condição de disputar campeonatos internacionais, uma Sul-Americana, uma Libertadores. E assim, o pensamento ele está bem coeso em todo mundo. Assim como o xerife da zaga do Dragão, na Sagres o craque Tim também projeta dificuldades para o clube goiano, mas ressalta que a equipe de Eduardo Barroca tem condições de conquistar os 3 pontos. A verdade é que não tem jogos fáceis nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Todo jogo é complicado. E esse é mais um jogo muito difícil que tem o Atlético pela frente. Pega o Bragantino, líder da competição. Mas o Atlético está jogando muito bem dentro do Antônio Ascioli. O Atlético tem uma base muito boa, um time muito bem distribuído dentro de campo. O Barroca faz um belo trabalho nesse início de Campeonato Brasileiro. E isso dá a esperança para o torcedor atleticano que o Atlético sim tem condições de vencer o líder do campeonato. Além da dificuldade de enfrentar o único time que ainda não perdeu neste Brasileirão da Série A, o técnico Eduardo Barroca tem que superar a ausência de seu camisa 10. Tudo porque o meia João Paulo, com uma lesão de grau 1 na coxa direita, não encara o Red Bull Bragantino e desfalca o Atlético nas próximas rodadas. O treinador rubro-negro tem algumas alternativas para preencher o meio-campo do Dragão, como o volante Gabriel Baralhas, o meia Matheus Oliveira e os atacantes Arthur Gomes e André Luiz. Se eu fosse Eduardo Barroca, eu começaria com Arthur Gomes. O Arthur Gomes entrou muito bem no lugar do próprio João Paulo quando se contundiu no jogo contra o Fluminense. O Arthur Gomes deu uma movimentação diferente, fez belas jogadas, deu assistência para o gol do Natan. É um jogador que toda vez que sai do banco de reserva tem entrado muito bem. E chegou a hora dele começar bem e jogar bem como titular. É o momento para ele, eu optaria colocando o Arthur Gomes desde o início. O técnico Maurício Barbieri também tem desfalque para a partida e não contará com o lateral direito Aderlan, que tem um edema na coxa esquerda. Por outro lado, o treinador do Bragantino tem à disposição o zagueiro Léo Ortiz, que passou mal na última rodada e não enfrentou o Palmeiras. E além disso, foi convocado para a seleção brasileira. O meia Claudinho, recuperado de um desgaste muscular, foi relacionado, mas ainda é dúvida e pode iniciar a partida no banco de reservas.